Vimos no vídeo anterior a evolução do mundo do trabalho, né? O que ensejou o conjunto de valores construído ao longo do tempo, né? Que vai ser o tema, né, da nossa discussão agora na nossa videoaula, a crise dos valores da modernidade. Vamos aprofundar um pouco mais. Aqui está o nosso roteiro da aula, né? A crise dos valores da modernidade. Nós vamos tentar colocar aqui, claro, subsidiado pelo texto, né? As razões da desvalorização do trabalho na modernidade, que constitui essa crise da sociedade do trabalho e da sociedade dos valores da modernidade, que tem relações, né? E as condições para se repensar os valores da modernidade. O que propõe o autor do texto de vocês para fazer uma modificação, né, nesses direcionamentos, nesses fins. O autor do texto vai destacar, né, as razões que levam a considerar a desvalorização do trabalho na modernidade muito maior do que as conquistas sociais adquiridas aí no final do século XIX. Que conquistas foram essas? O direito à previdência, as férias, o repouso remunerado, ao adicional por insalubridade, a educação, entre outros, né? Então, exatamente, e aí ele vai se reportar a história, a evolução do processo produtivo, né? Que ele vai nos dizer que a ética, né, do trabalho ela nunca foi colocada na prática, né, dos homens, né, nas relações de trabalho. Né. O outro aspecto da desvalorização, né, crescente é justamente a separação do trabalho manual e intelectual, que impediu que o trabalhador tivesse acesso ao conhecimento, digo, excluindo-lhe a autonomia, o desenvolvimento da solidariedade e a expressão da liberdade, que são importantes para o exercício da cidadania. Tá? E mais recentemente, tem aí a onda de desemprego, né? O desmoronamento das relações contratuais decorrente da globalização da economia e a flexibilização do processo de produção que anunciam, né, a crise na sociedade do trabalho. Essa crise, né, ela vai caracterizar-se pelo declínio da ética do trabalho, né, que é manifestada pela descrença de que a atividade produtiva seja fonte de justiça social, no caso da dignidade, né, e da realização pessoal. Então, pesquisas têm demonstrado que a profissão, né, e o conflito de interesses sociais já fazem parte das preocupações dos jovens. Mostram também que os valores relacionados ao trabalho, tais como a disciplina, subordinação, aplicação e segurança salarial, vêm sendo substituídos pelos empregados com menos de 35 anos por valores, né, como autorrealização, criatividade, autonomia e liberdade de decisão. Essas são valores, né, perseguidos pelos jovens. Então, a crise da sociedade do trabalho, ela não é um fenômeno isolado, né? Ela se insere dentro de uma crise maior, né? Que é a crise dos próprios valores da modernidade, no caso, né? Então, e ela se dá exatamente em razão de quê? Né? O autor vai nos dar aqui algumas razões ou causas disso, né? Na sociedade em que vivemos, torna-se nítida a falência dos valores cristãos capitalistas, tá? E também a ausência de verdades e modelos que orientem a visão de mundo, dado tanto dos indivíduos quanto da sociedade. Esse período, essa forma de pensar, vai caracterizar algo que se chama hoje de pós-modernidade, né? Justamente a incerteza e essa crise de valores do trabalho, né? Então, e como explicar esse estado de falência dos valores da modernidade? Vamos ver aqui como o autor coloca isso. Então, para se entender essa questão, né, da crise dos valores da modernidade e também na relação com a crise dos valores da sociedade do trabalho, né,
é importante refletir sobre as bases teóricas que deram sustentação e modelaram as relações no mundo do trabalho, né? Então, uma questão maior são os interesses, né, capitalistas, né, que se fortaleceram ao longo da evolução do mundo do trabalho, né? Ou melhor dizendo, né, alguns valores, né, que sustentam a questão da posse, do egoísmo e do individualismo exacerbado, né? O outro aspecto que o autor levanta é a ética da modernidade, que herdou do cristianismo o conceito da liberdade privada, né, transformando em liberdade econômica. E isso retira da ideia de liberdade sua dimensão filosófica mais autêntica, né? E o autor vai explicar isso com mais propriedade, mais amiudamente, né? Vamos ver aqui. Filosoficamente, o conceito de liberdade encerra a ideia de que é própria do homem a possibilidade de escolher sem coação ou constrangimento interno ou externo, né? Então, nesse sentido, a liberdade é entendida como a capacidade de mudar o curso das coisas, dar-lhe outro rumo, promover novo sentido, né? Transformar as situações, dada uma nova realidade, e também criando, né, e trabalhando o conhecimento pela ação humana. Então, vamos ver aqui qual é a sustentação disso, né? Tá? O autor do texto vai dizer que o Estado moderno, né, que organizou-se com base nos princípios da teoria liberal, lançou mão do conceito de liberdade para justificar a ordem econômica. Assim, a liberdade que fala a modernidade é a liberdade de comprar e de vender, de estabelecer contratos e preços de mercadorias e de salários. Não se optou por ver a liberdade e a construção da liberdade desses sujeitos nas relações, né, tanto de mercado, as relações de produção, percebendo o indivíduo, o outro, né, como ser humano, para que ele pudesse também ter os mesmos direitos, né, do ponto de vista do acesso do conhecimento, também da produção daquilo que ele produzia, né? Então, desse modo, quando manifestada na vida concreta dos homens, a liberdade passou encarada como característica de cada um, do indivíduo com sua consciência autônoma, em defesa de sua segurança pessoal, de sua propriedade, de seus direitos à livre negociação, ou seja, viu-se a liberdade como algo natural que qualquer um poderia atingir a despeito das desigualdades, né? Então, como o foco aí da liberdade era as questões particulares, né, a defesa pessoal, a segurança pessoal da propriedade, né, aí se desenvolveu um dos valores fortíssimos, é o individualismo possessivo, né, que ignora o outro na sua realidade, tá? Então, mais uma vez, né, o que se observa disso, como consequência disso, né, é o desvio da ética, né, de sua dimensão pública, da coletividade, né? Então, a dimensão ética comum social das normas e que norteia as relações entre os homens em sociedade. Então, esse é um desafio, né, que está posto, que é de retomar uma ética com a dimensão pública. Mas e o que é necessário para isso? Vamos ver o que o autor nos diz. Então, quais são as condições para se repensar os valores da modernidade, já que estamos num período considerado de pós-modernidade, né? Quais seriam os pressupostos básicos para o exercício da consciência moral, ao exercício da liberdade, né? Então, o autor do texto vai apontar as seguintes condições que devem ser desenvolvidas, né? Para que possamos exercer a liberdade, precisamos reconhecer nossas limitações e possibilidades, né? O conhecimento é uma via, né, que possibilita conhecermos o que está no nosso entorno, conhecermos, inclusive, nossas limitações e perceber as possibilidades de ampliar e melhorar, né, as relações e as condições sociais, econômicas e políticas, né? Então, havia
o conhecimento é a via natural, mas que tem que ser buscado pelo sujeito, né? Então, o sujeito, em seu processo formativo, precisa conhecer quais são suas limitações e possibilidades. Bem, o outro fator, as outras condições que precisam ser buscadas é em relação à recusa da violência. Se precisamos desenvolver a consciência moral, né, uma delas é, de fato, né, não sofrer qualquer tipo de coação ou imposição de força interna ou externa, para que nós possamos desenvolver nossa consciência. Bem, mas para isso é necessário conhecimento, né? É preciso, digamos assim, cultivar novos valores. E a recusa da violência é cultivar novos valores, é trabalhar os conflitos, não com violência física, né? Com violência psicológica, com a subjugação do outro, mas buscar desenvolver o diálogo, a argumentação nas negociações, nas relações sociais, né? Bem, a outra via, né? A outra condição que é preciso ser cultivada e buscada é crer na solução democrática, né? Para isso é necessário o engajamento da luta pela concretização dos direitos humanos, voltar-se para a vida comunitária, né? E aí o fortalecimento da sociedade civil, entre outras iniciativas que são muito importantes para que se fixe, para que se desenvolva valores de fato democráticos, e isso precisa estar na prática das pessoas. E nas relações de trabalho precisa também ser cultivado. Aqui está a referência dessa nossa videoaula número 4 e deixamos a sugestão de 2 vídeos para que possam ampliar, né, a visão e reforçar alguns aspectos colocados aqui desta videoaula. Obrigada!